Uma denúncia envolvendo a Cazé TV e o governo Lula e as apostas esportivas durante a Copa do Mundo está repercutindo e gerando intenso debate. Mas afinal, o que realmente aconteceu? Nesse vídeo vamos analisar as declarações do jornalista Ernesto Lacombe e os argumentos apresentados por ele sobre esse tema que vem chamando a atenção de muita gente. Enquanto milhões de brasileiros acompanham a Copa e torcem pela seleção, há quem questione a relação entre transmissão do evento, a publicidade de apostas esportivas e decisões que envolvem o poder público. Será que existe um problema que merece mais atenção? Quais são os fatos, quais são as opiniões desse debate? É isso que você vai conferir agora. Assista até o final, porque vamos apresentar as declarações e contexto com os diferentes pontos envolvidos para que você possa tirar suas próprias conclusões. Mas já se inscreva no canal, deixe seu like logo no início para fazer com que essa informação chegue a muitas pessoas e bora assistir o vídeo comigo. E a turma da Cazé TV induz o tempo todo os espectadores a fazerem apostas arriscadíssimas, improváveis, para dizer o mínimo, né? E dizem lá no canal que seriam ótimas probabilidades de ganhar. Por exemplo, no intervalo do jogo entre Canadá e Catar, disseram que era bom negócio apostar no empate do Catar, que já perdia de 3-0 e tinha tido um jogador expulso. Aí vem lá, futebol é futebol, tudo pode acontecer. É assim. E o jogo terminou 6-0 para os canadenses. É muita canalice. Aliás, no mercado financeiro, um comportamento assim é considerado criminoso. E eu fiquei feliz de ver uma entrevista do craque francês Mbappé, em que ele disse que não faz propaganda de bets, porque de onde ele vem, elas já destruíram a vida de muita gente. Hoje eu vou falar desse escândalo das bets, das plataformas online de apostas esportivas. Vocês sabem quantas dessas plataformas são legalizadas no Brasil? 187. E eu vou me ater ao que os veículos de comunicação que estão cobrindo, agora a Copa do Mundo, transmitindo os jogos do Mundial, têm feito. É um comportamento, no mínimo, imoral. Primeiro que você não vê nesses veículos reportagens sobre as pessoas que se viciaram em apostas, se endividaram, destruíram suas vidas, a vida das famílias, pessoas que terminaram com seus casamentos, que se separaram, pessoas que se mataram. E isso acontece cada vez mais. Há vários psicólogos e psiquiatras sérios fazendo alertas, mas a imprensa não considera que seja essa uma pauta relevante. E a gente sabe muito bem por quê. A Cazé TV é o caso mais grave. Vocês podem olhar uma transmissão do canal nessa Copa para descobrir que há cotas de patrocínios compradas por mais de uma bet. Eu me lembro de pelo menos 3. Bet Nacional, Bet 365 e KTO. Eu juro que eu nunca tinha visto isso. Por quê? Porque as cotas de patrocínio de um evento, como a Copa, sempre foi assim, nunca são vendidas para empresas concorrentes. Então, se você vende uma cota para um banco, isso significa que você não vai ter outra instituição financeira como patrocinadora. Se uma indústria de bebidas compra uma cota, ela será a única patrocinadora dessa área, desse setor. É só para mostrar o poder financeiro das bets hoje. O que é imoral, num nível assim absurdo, é o comportamento dos narradores e dos comentaristas do canal no YouTube que está transmitindo todos os jogos da Copa. Eles têm feito uma campanha pesada, pesadíssima, de incentivo a apostas, num negócio que depende do vício. Eu acho que não deve existir bet lucrativa sem esse apostador compulsivo. Então, pode fazer reportagem de utilidade pública, dá para tratar assim, sobre os perigos, os riscos do tabagismo, do alcoolismo, sobre vício em drogas, mas sobre vício em apostas, isso é proibido. O máximo que eu vi, aliás, essa semana, foi uma matéria, não lembro agora em qual jornal, que falava das estratégias do comércio para atrair o público que o setor perdeu para as bets. É isso. 50 bilhões de reais que eram gastos no varejo no Brasil, agora vão para apostas. Só que a reportagem não tinha uma linha sequer sobre os viciados nas bets, em como eles se entregam a essa desgraça. Era uma preocupação com o comércio, de um modo geral. E eu vou citar um exemplo da época em que eu era
editor e apresentador dos blocos de esporte do Bom Dia Brasil da Rede Globo. Em 2015, vocês lembram, estourou aquele escândalo FIFA Gate, né, que acabou atingindo a Confederação Brasileira de Futebol, né, atingiu o Ricardo Teixeira, o José Maria Marim, e a ordem na Rede Globo era não falar do assunto. Mas eu era apresentador de esportes de um telejornal, não de um programa jornalístico esportivo, um Globo Esporte, um esporte espetacular. O assunto estava nos jornais, nos portais de notícias, então aquilo era constrangedor para mim, aquele silêncio, aquele veto a qualquer pauta que investigasse aquele escândalo. Então eu resolvi procurar o chefe de redação da Central Globo de Esporte. Eu disse para ele, a gente precisa entrar nesse assunto. E qual foi a resposta? Tá maluco? Nós temos contratos de transmissão com os caras. E olha, demorou um tempinho, viu? Até que a Rede Globo finalmente começasse a falar das suspeitas sobre os dirigentes nacionais do nosso futebol. É dinheiro, gente. Nesse caso, e no caso atual das bets, a ética, a moral, os princípios do jornalismo vão para a cucuia. Por quê? Porque as plataformas de apostas estão jogando dinheiro, muito dinheiro nos veículos de comunicação. Muito dinheiro que vem da desgraça alheia, principalmente da desgraça dos apostadores compulsivos. E a pergunta é essa: quantas vidas, quantas famílias serão destruídas nessa Copa por causa do incentivo desmedido e imoral a apostas? Olha, eu tenho saudade do tempo em que topa tudo por dinheiro era só um programa de televisão. Alta resgataram apoio de Casemiro a Lula nas redes sociais. Quer dizer, então, que você está assistindo o jogo na Cazé PT? Meu nome é Ricardo Dias e seja bem-vindo. Meus amigos, eu tô aqui lembrando do pessoal que fica falando que não assiste na Globo, eu não vou assistir na Globo, essa esquerdista, não sei o quê. E aí vai assistir a Copa na Cazé PT. Bom, vamos lá, vamos ao Cazé, vamos lá. Olha isso aqui, ó, 23 de outubro de 2022. Vamos a esse tweet do Cazé, meus amigos. Teve 1,1 milhão de curtidas. Assim que acordei, vi a montagem tosca feito com o intuito de enganar o eleitor a uma semana do segundo turno. Eu vou dizer qual montagem foi essa, eu vou mostrar a matéria para vocês. Repudio a utilização da minha imagem sem autorização para fins eleitorais e reafirmo minha posição de insatisfação com o atual governo. Como sabem, dia 30 meu voto é Lula. É 13. Será que ele está insatisfeito com o governo de agora? Eu acho que não, né? Ficou bilionário, ganhou dinheiro pra caramba em um governo de esquerda, então ele não deve estar insatisfeito. E aqui, ó, eu tenho a matéria da época, ó. Essa matéria é de 24 de outubro de 2022. Voto de Casemiro em Lula é a publicação mais curtida da história do Twitter no Brasil. O que aconteceu? Uma declaração do influenciador Casemiro Brigado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva teve mais de 1 milhão de curtidas, como vocês viram lá. No último sábado, o Casemiro nas suas redes sociais, uma foto onde aparece segurando ele tá segurando um balão com o número 2 e com o número 9, comemorando o aniversário dele de 29 anos. Aí, no mesmo dia, o senador Flávio Bolsonaro compartilhou em suas redes sociais uma versão adulterada da foto do aniversário de Casemiro, onde o número 9 surge alterando e transformando em número 2, para assim formar um 22. Aí eu não sei se alguém alterou e o Flávio viu na internet e achou que era verdade que o Casemiro era 22, ou se o Flávio mesmo tem culpa no cartório, que representa o PL, legenda do candidato, blá blá blá. Aí tem o Twitter lá do Casemiro, né, que eu já li para vocês, né? Segundo o levantamento comparativo feito na análise da plataforma de monitoramento digital da revista Fórum, o tweet ocupava o posto de mais curtido do Brasil. Aqui ainda tinha 952, mas como vocês viram, tem mais de 1.100.000 curtidas. Então você aí que não está assistindo a Copa do Mundo na Globo, porque a Globo é esquerdista, isso e aquilo, fica sabendo que você tá lá no canal de um petista, tá bom? E aqui o moço vai trazer aqui informações interessantes, né?
de como a Globo deixou a Cazé PT grandona. É culpa da própria Globo, olha isso aqui. A Globo tá pagando um preço muito caro por conta de uma maldição. A mesma que matou a Kodak, Blockbuster e Nokia. Ela atinge toda empresa quando ela fica grande demais. E acabou de fazer com a maior emissora do país, entregando a Copa do Mundo pra um canal de YouTube. Mas calma, tá? Vou te explicar que maldição é essa. A Globo não tá perdendo espaço porque ficou ruim. Ela tá perdendo porque ficou grande demais. E isso é um aviso pra qualquer dono de negócios que tá crescendo. Deixa eu te mostrar o que aconteceu. Em 2020, a Globo foi renegociar os direitos da Copa do Mundo com a FIFA. Nessa renegociação, abriu mão de uma coisa que parecia pequena, os direitos digitais. Pegou os direitos digitais por cerca de 3 milhões de dólares, uma pechincha perto dos 90 milhões que a Globo pagava por ano pela transmissão tradicional, e quem comprou foi a Live Mode, uma agência fundada por 2 ex-funcionários do esporte interativo. Eles tinham um canal pequeno no YouTube chamado Cazé TV. 4 anos depois, esse canal tá transmitindo 104 jogos da Copa. A Globo ficou com apenas 55. E o mesmo padrão aconteceu com a Fórmula 1. A Globo transmitiu por 40 anos em 2021, achou que não valia mais a pena e deixou a Fórmula 1 ir pra Band. Na Band, a audiência da Fórmula 1 cresceu 296%. Incrível, né? Em 2026, a Globo correu atrás, pagou mais caro e trouxe de volta 2 vezes o mesmo erro. Mas aqui tá o ponto que ninguém tá falando, tá? A Globo não errou por incompetência. Errou porque é grande demais. Toda empresa líder desenvolve um filtro mental. Se a oportunidade não move o ponteiro hoje, ela é descartada. Os direitos digitais não moviam ponteiro em 2020. A Fórmula 1 sem piloto brasileiro não movia ponteiro em 2021. Eram pequenos demais para uma empresa daquele tamanho se importar. Quem não tem arrisca, né? Quem tem, não quer, porque acha que não vale a pena. Exatamente por isso que viraram a oportunidade de quem tinha fome. A Live Mode não tinha um império pra proteger, tinha tudo pra ganhar e nada a perder. Pegou um ativo que o líder desprezou e construiu em cima dele uma operação bilionária. Gente, hoje a Cazé TV tem Cristiano Ronaldo como sócio do braço internacional e vale mais de 2 bilhões. Distribui pra Prime Video, Disney, Samsung, vende cota de patrocínio 185 milhões de reais e é a única forma de assistir a Copa inteira no Brasil. E você tá presenciando isso hoje, cara. Isso aqui é o que eu chamo de maldição do líder. Quanto maior você fica, menor fica a oportunidade que parece valer a pena. Até que um dia alguém pega exatamente o que você desprezou e transforma em um negócio que vai te ameaçar. A pergunta que fica pra você aqui, ó, que é dono de empresa, é a seguinte: o que você tá descartando hoje por parecer pequeno demais? Exatamente isso que o seu concorrente, sem nada a perder, está disposto a construir. E aqui uma curiosidade sobre o Neymar. O Neymar está virando o Garrincha. Então é bom. O Garrincha jogava muito. Vamos ver aqui, ó. Viralizou. Isso, quem acompanha futebol e é da minha área já tinha percebido. O Neymar tá com uma perna normal e o outro joelho, que a gente chama em varo, né? Não sei se vocês viram essa foto. O joelho dele já... Olha isso aqui, ó. Tá torto pra fora. É o Garrincha. Virou o Garrincha. Puta joelho feio da porra. Tem uma curvatura pra fora. Isso já é uma deformidade óssea. Gera dor. Então, quando você tem um atleta do nível do Neymar, que é espetacular, é fora da caixa, você tem que tomar muito cuidado, porque ele não vai conseguir, nessa condição física, performar muitos jogos. Então, eu acredito e tenho certeza que os profissionais que estão lá são bons profissionais, sabem disso, eles vão preparar o Neymar para entrar muito pouco em alguns jogos, para quando for decisivo, ele ter 30 minutos de muita qualidade. Porque aquela deformidade gera dor, gera um desequilíbrio muscular, por isso tantas lesões musculares no Neymar. Importante. Dorflex, meu irmão. Mete o Dorflex e vai pro jogo. E aqui o moço trouxe uma informação aqui mais científica, né? Mais médica. Filho do Neymar. Tá Ó, dá pra ver aqui, ó. Tá bem Garrincha mesmo. Ó, essa aqui é reta, ó. Essa aqui retinha, ó. E essa aqui torta. Fora e ninguém tá falando disso. Em outubro de 2023, o Neymar saiu de campo numa maca, em lágrimas, durante o jogo Brasil e Uruguai. E veio aquele diagnóstico devastador. Ruptura completa do ligamento cruzado anterior e do menisco medial do joelho esquerdo. Ele mesmo escreveu no Instagram. O que ele escreveu no Instagram, moço? É um momento muito triste, o pior. Sei que sou forte, mas dessa vez vou precisar ainda mais da minha família e dos meus amigos. Eu mostrei num vídeo passado o Neymar gritando lá com o fisioterapeuta dele, alongando lá o joelho dele, mano. Eu fiquei até emocionado, tanta dor. Mesmo depois da cirurgia, algo ficou diferente. Agora, olha com atenção como que ele caminha. Olha o joelho dele. O joelho esquerdo tá abrindo pra fora. E isso tem nome, é joelho varo. E não é um detalhe, é um sinal. Olha aqui, velho, que diferença, mano. Carai. Ao biomecânico que a ciência leva muito a sério. Quando a perna arqueia, o peso do corpo se concentra no lado de dentro do joelho. E a cartilagem e o menisco medial passam a absorver uma carga que não foram feitos para ele suportar sozinho. O Garrincha, então, se não tivesse partido, não ia muito longe. Então,
na carreira de futebol, será? E depois da primeira cirurgia, o Neymar já teve que fazer mais 2 cirurgias na mesma perna, no menisco medial. Aqui agora vão alguns números que ninguém quer ver. Uma meta-análise publicada no Clinical Journal of Sports Medicine, em 2022, ele reuniu 13 revisões sistemáticas de grandes estudos e mostrou que quem rompe a LCA tem 7 vezes mais risco de desenvolver artrose de joelho. 36% dos operados de LCA já têm sinais de artrose cerca de 10 anos depois da cirurgia. E o que isso significa? Que a cirurgia salva o joelho no curto prazo. E esse vídeo aqui não é só sobre o Neymar, porque milhares de pessoas passam por cirurgia de LCA todo ano, voltam a caminhar, a correr, a viver normalmente e acham que está tudo resolvido com o seu joelho. Esse joelho voltou a doer, a perna começou a entortar, a pisada provavelmente está mudando, o teu corpo está mandando um recado. Porque a artrose, ela não aparece com uma dor forte, ela é silenciosa, ela chega devagar, a cada passo. Então não espere a dor voltar para ouvir que o seu joelho não está bem. Agora eu te peço que compartilhe esse vídeo com um amigo que já operou LCA ou menisco, porque é muito importante ele saber de tudo isso. Agora, se você já passou por uma situação assim, não está conseguindo ter o mesmo desempenho nos treinos, porque o seu joelho dói. Moça, eu não subo escada, velho. Eu não tenho cartilagem nos 2 joelhos. O foco agora não são os exercícios nas máquinas da academia, mas focar nesses exercícios aqui de cadeia cinética fechada, porque são eles que vão devolver a sua estabilidade do joelho e proporcionar o seu retorno ao esporte, às suas atividades físicas com muito mais. Você lembra quando a Cazé TV surgiu lá em 2022, poucos dias antes da Copa do Mundo? Do nada, o gordinho vascaíno das lives apareceu com os direitos do maior evento do futebol mundial, como se tivesse simplesmente passado o cartão e levado a Copa para casa. A internet pirou, né? O que tá acontecendo? O Casemiro tá milionário? Bilionário? Quem que bancou tudo isso? Desde então, a cada transmissão gigantesca, Cariocão, Brasileirão, Copa e até Olimpíadas, uma pergunta ficou ainda mais forte. Será que a Cazé TV realmente construiu tudo isso sozinho? Ou existe alguém muito maior operando por trás da cortina? Durante um bom tempo, muita gente jurou que a Globo estava mandando no canal. Mas quando a emissora lançou a sua própria plataforma esportiva, essa teoria começou a ruir. E aí, quem prestou atenção percebeu que a resposta estava na nossa cara desde sempre. Hoje, você vai entender quem realmente manda no jogo, quem compra os direitos, negocia com federações, cria a estrutura, fecha com patrocinadores e, no fundo, controla a máquina que tomou conta do esporte brasileiro. E não é a Globo. Eu sou o Marcelo Milos. Quando a Cazé TV apareceu poucos dias antes da Copa do Mundo de 2022, ficou claro que ela não estava ali para brincar. Chegou com os 2 pés na porta, logo de cara, né? Colocou as mãos no direito de transmitir o maior evento do esporte mais popular do planeta. A reação, é claro, né? Foi imediata. Meu Deus, o Casemiro tá voando, o cara tá com dinheiro para tudo isso. Claro, não é como se ele nunca tivesse tido uma fortuna respeitável, mas aquela movimentação absurda do nada levantou suspeitas. Em pouco tempo ficou evidente que alguém bem maior estava bancando aquela operação milionária. A partir daí, começou a corrida para descobrir quem era essa força escondida por trás do canal. Teorias pipocaram, gente garantindo que a nova plataforma era só mais um braço secreto da Rede Globo. Só que agora, em 2025, essa pergunta já não parece mais tão misteriosa assim. Cada vez mais tudo aponta para um nome que, pelo visto, é quem realmente segura as rédeas do maior canal esportivo do Brasil, a Cazé TV. Como eu já disse, a Cazé TV surgiu pouco antes da Copa do Catar, mas não foi um salto no escuro do nada. Na verdade, essa notícia começou bem antes, lá na pandemia. Foi quando o Casemiro, ex-funcionário do esporte interativo, estourou de vez com suas lives na Twitch. Em poucos meses, o gordinho vascaíno virou o maior streamer do Brasil e com isso, né, as marcas começaram a bater na porta, contratos surgiram e o dinheiro passou a entrar com força. Nesse crescimento acelerado, um antigo conhecido reapareceu e ali nascia uma parceria que mudaria o rumo das transmissões esportivas no país. Em dezembro de 2020, a Live Mode intermediou a transmissão de Vasco e Atlético Paranaense pelo Brasileirão direto no canal da Cazé na Twitch, com acesso pago. Foi só um primeiro teste, mas ele indicava exatamente o que estava por vir. Para quem não lembra, a Live Mode era comandada por Edgar Diniz e Sérgio Lopes, os mesmos caras responsáveis pelo saudoso esporte interativo vendido para Turner em 2015. Ou seja, gente que já conhecia o terreno, sabia onde pisar e estava só esperando a chance de voltar ao jogo. E enxergaram em Casemiro
Casimiro a ponta perfeita para entrar com tudo. O resultado? Depois daquele primeiro sucesso em janeiro de 2021, o streamer transmitiu mais 2 jogos do Atlético contra o Flamengo e contra o Internacional. Em janeiro, Casimiro anuncia que vai transmitir eventos esportivos de forma mais fixa em seu canal. Já começa com o Campeonato Carioca e em abril fecha o pacote de todos os jogos do Atlético como mandante no Brasileirão. Esse era o empurrão final, a base estava pronta, então no fim daquele mesmo ano vem a bomba. Cazé consegue o direito de transmitir a Copa do Mundo do Catar, a primeira da história realizada em novembro. Daí pra frente virou uma avalanche, nasce a Cazé TV com uma cobertura completa do maior evento esportivo do planeta. A transmissão foi um sucesso absurdo e isso abriu portas para tudo, outros campeonatos, outros esportes, novas modalidades e até as últimas Olimpíadas entraram no currículo dos caras. Hoje, a Cazé TV praticamente funciona como um canal de TV por assinatura, só que gratuito no YouTube, e além de tudo isso, ainda tem o diferencial do estilo mais solto, espontâneo, sem aquele formato engessado de televisão tradicional. Resultado, conquistaram o público de um jeito que nenhuma emissora imaginou tão cedo. Enfim, depois desse resumo sobre a ascensão meteórica da Cazé TV, vem a parte mais curiosa dessa história. Afinal, quem realmente manda no canal? Durante esse crescimento absurdo, surgiram várias teorias. Não que o público duvidasse do poder de alcance e do dinheiro que o Casimiro já possuía, mas vamos combinar, montar uma estrutura desse tamanho em tão pouco tempo, transmitindo tantos eventos gigantes sem ter uma equipe experiente por trás, não existe, nem pro Cazé. Desde o começo ficava claro que tinha uma empresa grande, com expertise em direitos esportivos, cuidando dessa operação. E foi aí que começaram as especulações, teve gente jurando que o canal era, na verdade, mais uma aposta da Globo nos bastidores. O verdadeiro dono. Por um tempo, muita gente jurava de boca cheia que a Globo era a verdadeira dona da Cazé TV. A teoria parecia fazer sentido para alguns, justamente por causa de certas semelhanças entre o conteúdo do canal e o estilo da emissora. Quando essa teoria de que a Globo era a dona secreta da Cazé TV começou a ganhar força, a própria emissora colocou um balde de água fria no assunto. A Globo lançou a GETV, a sua plataforma voltada para transmissões esportivas na internet, criada justamente para competir com o Cazé. A partir daí, o rumor perdeu força. Afinal, para que a Globo teria 2 projetos iguais brigando entre si? Não fazia muito sentido. E se você prestou atenção no início do vídeo, já percebeu que a resposta estava ali desde sempre. A Live Mode nunca foi uma produtora qualquer. Liderada por Edgar Diniz e Sérgio Lopes, os mesmos caras que tocaram o esporte interativo no auge, a empresa já conhecia todos os atalhos do mercado, sabia negociar direitos, lidar com federações, brigar por campeonatos, montar estrutura técnica e principalmente tinha experiência no estilo de transmissão que o público amava. Esse DNA do antigo esporte interativo não ficou só nos bastidores. A Live Mode levou para o novo projeto aquele jeito descontraído que as transmissões tradicionais nunca tiveram e ainda trouxe antigas figuras do esporte interativo, como o Luizinho Freitas, Beltrão e outros. Com essa base e o carisma absurdo do Casimiro, a fórmula ficou praticamente imbatível. Era questão de tempo até a Cazé TV dominar o cenário. Hoje, a Live Mode é quem manda na operação e já assumiu a posição de sócia majoritária. Eles fazem de tudo, compram direitos, negociam com federações, fecham acordos de transmissão, montam a estrutura técnica, contratam as equipes, cuidam da parte comercial, conversam com os patrocinadores e até influenciam no direcionamento editorial do canal. Claro, o Casimiro sempre teve o seu papel criativo e opinião forte, especialmente no começo, mas o trabalho pesado sempre foi dele. Só que essa sociedade nem sempre teve essa proporção. No início, Cazé e Live Mode tinham 50% cada. Isso começou a mudar em abril de 2024, quando a Live Mode recebeu um aporte gigante de 2 fundos de investimento. A General Atlantic, conhecida por apostar em empresas como Quinto Andar, XP e Gympass, e a XP Asset. Com essa entrada de capital, a Live Mode ganhou ainda mais estrutura. Claro, isso impactou diretamente a Cazé TV, que passou a ter alcance financeiro e técnico para brigar por direitos cada vez maiores, como a Copa do Mundo de 2026. E, mais recentemente, em novembro, veio outro movimento importante. Casimiro trocou parte de suas ações na Cazé TV por ações diretamente da Live Mode. A ideia era simples, concentrar o controle em uma só administração e tornar a operação mais profissional e menos burocrática. Resumindo, a figura carismática, o rosto do canal é o Casimiro, mas quem realmente construiu a máquina, quem negocia, estrutura,
compra, vende e administra a empresa aí por trás disso tudo é a Live Mode. Hoje não é mais segredo nenhum quem realmente manda no jogo. No fim das contas, a Live Mode foi tomando cada vez mais espaço dentro da Cazé TV até que a relação ficou impossível de ignorar. Hoje já não resta dúvida, por trás do fenômeno que o público vê na tela, quem realmente sustenta, estrutura e impulsiona o projeto é a Live Mode. Depois de tudo que você assistiu, a pergunta é inevitável. Esse debate está recebendo a atenção que merece? Independente da posição de cada um, temas que envolvem dinheiro público, publicidade, apostas esportivas, mídia e política despertam interesse e merecem ser discutidos com transparência. Agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda com as críticas apresentadas? Como você avalia esse assunto? Deixe seu comentário, porque esse espaço é justamente para o debate de ideias. Se esse vídeo trouxe informações que você considera relevante, compartilhe com outras pessoas para que elas também conheçam os diferentes pontos de vista sobre esse tema. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se agora, ative o sino das notificações e acompanhe nossas próximas análises sobre os principais acontecimentos da política brasileira. Muito obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe você, sua família e o nosso Brasil. Até o próximo vídeo.